1 Coríntios 1, nós vamos ler 3 versículos. 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 17, 21 e o 23. Depois vamos ter uma palavra de oração para que o Espírito do Senhor esteja então nos conduzindo de uma maneira que possamos tocar a realidade espiritual do próprio Senhor. E Ele então venha nos edificar de uma maneira graciosa, gloriosa, porque Ele tem 2 ofícios de sumo sacerdote, aquele que intercede por nós diante do Senhor, aquele que acolhe as nossas orações, aquele que o Pai escuta as nossas orações, através do nome do Senhor Jesus Cristo. E o que é mais importante, irmãos, o Espírito Santo é aquele que vai levar aquelas orações íntimas, que nós não conseguimos expressar em palavras, e que o Espírito levará aos pés do Pai, ao coração do Pai, muitas vezes até com gemidos inexprimíveis. Sabe aquelas orações que muitas pessoas às vezes elas pensam assim: eu não sei orar, eu queria aprender a orar, mas quando você fala Pai e derrama ali todas as intenções diante do Senhor, o Espírito pega aquelas orações que estão no mais íntimo do nosso ser e coloca diante do Senhor. Então, por que isso? Porque nós não sabemos orar como convém. E o Pai, Ele ouve essas orações do mais profundo do nosso íntimo. Vocês se recordam quando o Senhor então resolveu visitar ali e libertar o povo de Israel da escravidão do Egito? A Bíblia diz no capítulo 3, a partir do versículo 5 de Êxodo, que o Senhor ouviu os gemidos daquele povo. Era por causa das cargas do Egito que estavam postas sobre eles. Eles nem oravam, mas eles gemiam na sua alma. Às vezes nós vemos pessoas do nosso lado gemendo, mas se nós não tivermos intimidade com o Senhor, nós não conseguiremos ouvir os gemidos de uma pessoa que está do nosso lado. Porque aparentemente nós contemplamos, claro, a aparência da pessoa. Ele pega esses gemidos, ele pega esse tipo de dor, uma dor da alma, uma dor que ela não aparece muitas vezes de uma forma palpável, mas é lá dentro, uma dor que não é perceptível nem para o corpo, nem para o que está do nosso lado, só em sussurros. Então, aqueles sussurros o Espírito usou para que então alcançasse o John Milton também. Muito interessante essa história, irmãos. Mas hoje então nós vamos caminhar um pouquinho com a ajuda do Senhor falar sobre a cruz. A cruz. Versículo 17 de 1 Coríntios 1, verso 17 diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Vamos ler aqui o versículo 21, diz assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E o verso 23 diz assim: Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Vamos ter uma breve palavra de oração. Pai, Tu sabes que os nossos recursos intelectuais, eles são tão falíveis. Tua palavra, Pai, que saiu do fundo do Teu coração, e o Senhor permitiu que chegasse às nossas mãos. Nós confessamos diante do Senhor que nós não temos capacidade e nem habilidade, ó Pai, para interpretar, para compreender, porque a Tua palavra é assunto de revelação, e se Tu não revelares para nós, nós vamos continuar ficando no escuro. Então, Pai, lance luz sobre as trevas do nosso coração, ilumina nossa mente, e desta forma, Pai, mediante a graça, crermos no Senhor. Abre os céus para nós, Pai, edifica a Tua igreja, cura, restaura, regenera,
se porventura há alguém que ainda não ganhou uma experiência de regeneração. Por isso nós entregamos os cuidados dessa reunião nas tuas mãos e dependemos inteiramente do teu Espírito para nos conduzir. Pai, teu Espírito nos foi dado para levar a Cristo. Então, Pai, nós não queremos conhecer outra coisa a não ser o teu Filho. E que esse tempo não seja apenas um tempo de conhecimento bíblico, mas que seja um tempo de revelação da pessoa e da obra de Cristo em cada um de nós. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo uma época em que a humanidade, ela tem vivido ou tem estado absolutamente perdida naquilo que concerne a uma vida experiencial com o Senhor da glória. Nós estamos vivendo uma época de muita religião, e a religião é uma forma que muitas vezes Satanás usa para então iludir e enganar as pessoas. Na expressão de Isaías 44, versículo 20, que o profeta ele diz o seguinte: como aqueles que sonham a comer e quando acordam eles se sentem fome. Era apenas um sonho, né? Porque no fundo dos seus corações há uma ânsia pelo Senhor. Então, necessariamente precisa-se de que essa palavra seja anunciada de uma forma incisiva, contundente, de uma forma amorosa, de uma forma calorosa, de uma forma muito didática, porque se nós não compreendermos a palavra de Deus, não tem como nós irmos a Cristo. João capítulo 6, o próprio Jesus ele disse assim: todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Então é muito necessário, irmãos, que nós compreendamos as Escrituras Sagradas. No primeiro versículo desses versículos que nós lemos, verso 17, nós temos uma informação aqui muito preciosa para nós, que em nossas ministrações, a cruz não pode ser anulada. Agora, mas também tome muito cuidado para não fazer da cruz uma idolatria. Vocês se lembram quando o Senhor Jesus disse lá em João 3,14, ele disse assim, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Esse é o texto de João 14. Mas aquela cruz, a haste, vocês se lembram que no Antigo Testamento, em Números capítulo 21, em Êxodo também vai mostrar isso, que aquele povo que se rebelou contra o Senhor, que se afastou do Senhor, o Senhor, por amar o seu povo, veja como o Senhor corrigiu aquele povo, enviou ali aquelas serpentes abrasadoras. E aquelas serpentes abrasadoras picavam o povo, e eles morriam, porque a rebeldia é algo que de fato Deus abomina. E Deus, quando Deus diz que corrige a todo quem ama, Hebreus 12, versículo 6, às vezes a correção do Senhor envolve também em morte física aqui, para que o nome dele não seja envergonhado na questão da incredulidade, porque quando nós não cremos no Senhor, a tendência muito natural é nós nos rebelarmos contra o Senhor. É na expressão de Mateus 22, 5, nós não nos importarmos mais com o Senhor. Então nós começamos a ter uma queda, percebe? Então, mas aquela serpente de bronze, futuramente ela tornou-se um sistema se tornou idolatria, porque é muito comum, aquele povo via os milagres que Deus fez, porque o povo começou a chorar, clamar a Moisés clamou ao Senhor. Então o Senhor disse o seguinte: olha, você coloca uma serpente numa haste, figura da cruz, porque Cristo na cruz, ele levou sobre si os nossos pecados. É como que aquela serpente que introduziu o seu veneno em nós, foi colocado sobre o nosso Senhor, e ele levou e matou ela ali, é o nosso velho homem. A gente vai analisar depois aqui uns fatos muito interessantes da palavra de Deus. Então, ele deu fim, ele deu cabo, mas como aquela serpente, quem era mordido pela serpente e olhava aquela serpente de bronze, era curado, não morria mais. Aquela serpente que Moisés levantou lá naquela haste, era uma figura linda daquilo que Cristo iria fazer lá na cruz.
Cristo é a cura para a humanidade do pecado. O pecado tem assolado, tem trazido coisas terríveis para a humanidade. O Senhor nunca quis que fosse assim, mas foi, o Senhor então providenciou um meio para a libertação do pecado. Então o povo, quando contemplava aquela cruz, aquela haste no deserto com a serpente, era um curado. O que eles fizeram? Olha, tem uma maneira aqui de curar o povo, nós precisamos de adorar isso, e foi exatamente isso que eles fizeram, uma adoração àquela haste. Fizeram de um tipo da cruz de Cristo idolatria. E é muito comum hoje, irmãos, vocês percebem? Por exemplo, a Arca da Aliança. Queridos, já passou o tempo da Arca da Aliança, a realidade daquela arca é Cristo. E nós não vemos hoje, irmãos, em muitos templos evangélicos, a Arca da Aliança ali. Isto é uma idolatria. Abram, por favor, a sua Bíblia junto comigo, em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. 2 Reis, capítulo 18, vamos ler apenas o versículo 4, que vai mostrar que eles fizeram daquela haste com a serpente, fizeram uma idolatria, né? Deus não pediu isso para eles, né? Olha só, o versículo 3, que diz assim: Ezequias, né, foi o rei de Judá, e ele começou a desfazer aquilo que o povo havia levantado para um esquema de adoração. Olha só o versículo 18, 2 Reis 18, verso 3 e 4. Fez ele, esse Ezequias, o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai. Agora, olha o 4. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Percebe? O que eles fizeram com aquela serpente? Fizeram para eles um Deus, fizeram algo, um centro de idolatria, idolatravam aquilo. Então é muito comum, quando de fato uma pessoa, ela não conhece o Senhor, pode ser evangélico, pode ser católico, pode ser qualquer tipo de religião, se não ganhar uma experiência com o Senhor, de morte e ressurreição, ele vai idolatrar pastor, vai idolatrar qualquer tipo de arranjos que possa trazer para ele uma catarse psicológica, uma purificação psicológica, e onde Deus não está nisso. Então temos que tomar muito cuidado, irmãos. Por isso que somente a mensagem da cruz vai nos tornar homens e mulheres diferentes. Somente a mensagem da cruz. Agora, se você não creu na sua co-crucificação juntamente com Cristo, não vai haver diferença visível na sua vida com relação ao mundo. E nem vai haver também uma vida cristã invisível, você com o Pai, diante do mundo também. Porque o teu entendimento vai estar em trevas e você não vai poder expressar Cristo. Porque você foi, ou pelo menos tentou chegar até Deus por outro caminho que não fosse o nosso amado Senhor. Nós sabemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, para entrar na glória, é necessariamente passar pela cruz. Lá em Lucas capítulo 24, Jesus diz que antes de ir para a glória, tem a cruz. Qual o significado da cruz para nós? O que significou a cruz para o nosso amado Senhor? Morte. O que a cruz é para nós? Morte. A cruz, ela nos crucifica juntamente com o nosso amado Senhor. Então, queridos, guarde bem isso aqui. Quando o nosso amado Senhor Jesus, Ele morreu pela a igreja, mas a igreja morreu junto com Ele na cruz. Porque Jesus não tinha pecado. Nós nascemos pecadores, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A nossa carência é da glória de Deus, é da presença dEle em nós. Então, nós morremos com Cristo, mas morremos para quê? Morremos para o pecado.
Nós sabemos que o salário do pecado é a morte, e Deus não pode salvar o pecador, por ser Ele um Deus reto, justo e santo, sem cumprir aquilo que Ele mesmo estabeleceu para nós. Lembra de Ezequiel 18, versículo 4? Todas as almas são minhas, alma do Pai, alma do Filho, alma que pecar, essa morrerá. Ou o texto que nós conhecemos, o salário do pecado é a morte. Então Deus não pode nos salvar se não exercer a sua justiça sobre nós, e a justiça de Deus se revela no Evangelho. Romanos 1, versículo 17. Então, de que forma? Cristo morreu. Se Ele morreu por mim, Ele não morreu por Ele, e se Ele não morreu por Ele, aquela morte foi a minha morte. Isso é muito interessante, irmãos. Agora, meus queridos amigos e irmãos, acreditem, se algum dia o nosso pecado morrer, deve ser com Cristo. Não pode ser de outra maneira, porque assim está escrito na palavra de Deus. Lembra do versículo 21 que nós lemos na introdução aqui? Porque aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Loucura da pregação? Então a pregação que vem de Deus, ela é uma loucura, mas em que sentido? 1 Coríntios 1, verso 18. Certamente, olha aqui, essa palavra é muito importante para termos certeza da conexão, essa certeza que vem do Senhor. O apóstolo Paulo escreveu para nós, inspirados pelo Espírito: certamente a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Entende? Então, a mensagem da cruz, ela é loucura para aqueles que não creem, mas para nós que fomos salvos, a mensagem da cruz, ela é o poder de Deus para a salvação. Então, o nosso primeiro encontro com o Senhor foi um encontro de morte. Jesus nos chamou para morrer junto com Ele, porque com a nossa vida de pecado, com a nossa vida totalmente contaminada, como diz Isaías 1, 5 e 6, desde a sola do pé até ao alto da cabeça, não há em nós coisa sã. Aquele veneno da serpente apodreceu o ser humano por inteiro, de alto a baixo. Então, uma pessoa totalmente moribunda, às vezes nós ouvimos assim: aquela pessoa estava totalmente tomada de câncer e agora morreu. E o profeta Jeremias vai dizer o seguinte, que para a nossa chaga não há cura. Se não há cura, o único remédio é morrer. Agora, Cristo veio lá naquela cruz, Ele levou sobre si a minha e as tuas chagas. Toda a nossa podridão, Ele foi colocado sobre a pessoa de Jesus Cristo lá na cruz. E o que Ele fez, irmãos? Ele morreu, mas as nossas chagas foram mortas também, porque foram crucificadas com o nosso amado Senhor. Morremos com Cristo. Está tão claro. 1 Pedro 2, 24, a Bíblia diz assim: carregando Ele mesmo sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, fostes sarados. Que chagas então que Ele teve ali na cruz? A sua e a minha. Queridos, fomos crucificados com Ele, fomos mortos com Ele. Sem a operação da cruz, acredite nisso, irmãos, você descobrirá que não pode matar a menor víbora do ninho aí do seu coração, porque a nossa natureza, ela é tão perversa, a nossa natureza, ela é tão má, essencialmente falando, que não apenas João Batista disse raça de víboras, mas Jesus também disse raça de víboras muitas vezes. E você sabe, se você for sincero com você mesmo, que a nossa natureza, minha, tua, é natureza de víbora. Meu Deus do céu, que natureza terrível é essa? Você entende que muitas vezes você tem aqueles ataques de apetite, de nervosismo, de irritação, de vontade de matar, e fica, é a víbora que está ali dentro. Essa víbora tem que morrer. Cristo já levou ela à morte, então creia que você já morreu,
Queridos, não existe libertação maior neste mundo do que nós sermos libertados de nós mesmos. Tem algumas víboras que elas são assim mais acomodadas, mas está cheia de veneno mortífero dentro dela ali. E quando ela abre a sua boca, lá no Salmo 58, verso 3 e 4, fala que debaixo da nossa língua tem veneno, não de cobra, veneno semelhante ao veneno da víbora. Por isso que a língua, a nossa fala, muitas vezes, mata mais do que um projétil. Entende? Palavras matam, palavras ferem, palavras machucam, palavra destrói, muitas vezes até uma nação. Por quê? Este veneno maligno que as pessoas falam, porque não tiveram o seu coração regenerado, não tiveram o seu coração trocado. Mas Cristo veio, irmãos, esta é a mensagem da cruz. Cristo veio para nos crucificar. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim pela ressurreição. Ah, como é gostoso isso, como é precioso isso. Então, queridos, o que seria de nós se não fosse a cruz de Cristo? O que seria de nós, né? Ou melhor, o que seria de nós se não houvesse Cristo e a sua cruz? Cristo é a pessoa, a cruz e a obra que Ele fez para nos libertar do nosso pecado. Como é maravilhoso o nosso Senhor, irmãos. Como é precioso que Ele fez na cruz ali, foi tremendo. Por quê? Porque a nossa situação é quase horrível demais para ser imaginada. Que nós não refletimos em quem nós éramos, em quem um homem no pecado é. É terrível, irmãos. Então, a cruz, ela nos ensina quão incomparável é a misericórdia divina e quão horrendo é o pecado. Irmãos, eu quero que vocês acompanhem comigo um texto aqui, Efésios capítulo 2. Vamos analisar um pouquinho, fazendo este profundo diagnóstico, ou seja, é o diagnóstico que a palavra de Deus dá a respeito do homem, o homem sem pecado, onde nós estávamos. Primeiro, versículo 1, ele diz assim: então Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Uma pessoa que não tem a vida de Cristo, ela está espiritualmente morta em pecado. O pecador, ele está espiritualmente morto, ele está separado de Deus. Agora aqui, o apóstolo Paulo diz no versículo 2, nos quais andastes outrora. Que tempo? Outrora, aquele tempo que nós não conhecíamos o Senhor. Poderíamos ser evangélicos, católicos, espíritas, budistas, mas nós andávamos totalmente mortos, porque vivíamos no pecado, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, há uma atuação de espíritos malignos nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Os filhos de Adão. Os filhos que não foram regenerados. Estão em Adão, são filhos da desobediência, mas eles são muito obedientes aos pais, aos seus patrões, mas não para com o Senhor. Está me entendendo? O versículo 3, Paulo diz assim: entre os quais também todos nós andamos outrora, graças a Deus, porque era outrora naquele tempo que nós não conhecíamos o Senhor, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos de Deus? Não, filhos da ira, como também os demais. Quem não está em Cristo é os demais que são filhos da ira de Deus. Mas, irmãos, aí nós encontramos o versículo 4, que coisa linda. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, olha a causa aqui, irmão, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar
nos lugares celestiais em Cristo, junto com Cristo nos lugares celestiais. Então aqui é muito claro, quando eu creio, como diz a Bíblia, que Cristo morreu, eu também morri com Ele, fui sepultado com Ele, ressuscitei com Ele, eu tenho a vida de Cristo, eu tenho uma nova vida, uma vida eterna, e eu tenho a certeza, a convicção do meu novo nascimento em Cristo Jesus. Isto é maravilhoso para todos nós, irmãos. Então, que coisa linda aqui, mas Deus, com o seu grande amor e graça, Ele enviou o seu Filho ao mundo para buscar e salvar os pecadores. Então, irmão, nós precisamos tomar conhecimento dessa verdade. Aqui essa ordem não pode ser mudada, é conhecer, crer e entender. Desta maneira que nos será aberta a porta da entrada na glória do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Primeiro, irmãos, é necessário, por favor, não se esqueçam disso, temos que conhecer, crer. Nós não podemos crer naquilo que nós não conhecemos, temos que conhecer toda a obra na cruz. Uma vez que eu conheço, porque a Bíblia é a palavra de Deus, você não pode ter dúvida nisso. Então você conheceu, agora você pode crer e você pode entender. Essa palavra entender está no campo da experiência. Por exemplo, abram comigo lá em Isaías, capítulo 43, versículo 10. Isaías 43, verso 10. Nós temos essa ordem na qual eu mencionei aqui anteriormente. Eu queria que vocês ficassem bem atentos para verificar esta maravilhosa revelação que temos aqui. Isaías 43, versículo 10, a Bíblia, ela diz assim, vamos ler com bastante atenção e muito cuidado para nós, então, possamos conhecer, possamos crer e possamos entender. Diz assim: vós sois as minhas testemunhas. Esta voz aqui, irmãos, é a voz de Deus o Pai. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi. Nos escolheu para quê? É o propósito, para que o saibais, o conheçais. Saibais e me creais. Percebe? Uma vez que eu sei, eu posso crer. E depois aparece a outra palavra aqui. E entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Ou seja, Ele é o único Deus. Uma canção que nós sempre cantamos aqui, ao único. Vocês observou que coisa linda aqui, irmãos? Que saber, crer e entender. Agora, o que significa essa palavra aqui, entender? Entender, você ter um entendimento iluminado pelo Espírito na palavra, porque o Espírito nunca vai nos conduzir fora da palavra. Termos experiências extrasensoriais. Deus é um Deus sério, tem uma palavra séria e quer que nós nos envolvamos com a sua palavra para que nós estejamos seguros. Mas então, o que é essa palavra entendais? Não, agora eu entendi. Às vezes você entendeu, mas não entendeu. Eu conheci, a gente confunde muito, conhecer com entender. Pensa que é a mesma coisa, mas não é. Pode ser, talvez no dicionário aí, português, nós vamos ver muitas palavras simples, mas com o Senhor não. Primeiro temos que saber. Por exemplo, para você crer que seu homem velho foi com ele crucificado, você tem que saber. E a palavra fala em Romanos 6,6, sabendo isto, que o nosso homem velho, a nossa natureza pecaminosa, o homem pecador, foi com ele crucificado, com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Jesus, como Cordeiro de Deus, removeu o meu pecado, tirou o meu pecado, por quê? Porque está escrito, tem que crer, porque agora eu sei que o meu homem velho foi com ele crucificado, então eu creio e ganho o entendimento. O entendimento é a experiência. Lembrando que Paulo disse em Colossenses 3, versículo 11, que Cristo é tudo. Se Ele é tudo, Ele é o meu entendimento. Abram comigo num texto muito precioso de Provérbios, capítulo 8, versículo 14.
Aqui nós temos uma expressão linda do nosso Senhor mostrando quem Ele é em realidade para cada um de nós. Provérbios, capítulo 8, versículo 14. Olha que versículo lindo para você entender o que significa entendais. E que agora eu preciso de crer que eu morri, que Cristo é a minha vida pela ressurreição. Isto é tão simples. Porque, irmãos, a única maneira de nós estarmos verdadeiramente libertos é estarmos unidos com o nosso amado Senhor. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito do Senhor. Em 2 Coríntios 3,17, a palavra fala assim: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Está vendo, irmãos? É este entendimento da palavra, em realidade, não ter apenas um conhecimento bíblico. Eu conheço toda a verdade. Não significa nada se você não ter o entendimento da verdade, se você não tiver uma experiência da verdade. Se você ficar sabendo que o teu homem velho foi com ele crucificado e não crer, você não vai ganhar o entendimento que é a experiência. Quantas e quantas pessoas ouvem a mensagem da cruz, ouvem que foram mortas e ressurretas, mas elas não creem. Como que tem que fazer para crer? Eu não sei, mas você deve, uma vez que você sabe, fala assim: Senhor, eu não consigo crer, me dá a experiência do meu novo nascimento, por misericórdia. Senhor, não vou te deixar enquanto tu não se revelar a mim, porque aprove a Deus revelar seu Filho em mim. O Pai deseja que todos nós tenhamos a revelação de Cristo em nós, mas para isso, Ele revela a graça para você crer. Agora você tem que buscar o Senhor para crer. Senhor, me dá a revelação da graça para que mediante a graça eu possa crer. Filipenses 1:29, a Bíblia diz assim: porque foi concedido a graça de não somente crer em Cristo, mas também de padecer por Ele. A graça para crer. Irmãos, nós somos, falando aqui, por favor, não me interprete mal, nós somos tão estúpidos, tão inúteis, que nós não conseguimos nem crer. Precisamos da graça para crer. Temos que buscar diante do Senhor: Senhor, revela a sua graça. A graça já foi dada em Cristo Jesus. 1 Coríntios 1:4. A graça que me foi dada em Cristo. Então, fala: Senhor, se a graça já está aí, não peça ao Senhor graça, peça ao Senhor revelação da graça, porque a graça já foi dada. Quantas e quantas pessoas fazem orações errôneas: Senhor, nos dê da tua graça, Senhor, nos abençoa com a sua graça. Mas a graça já foi dada em Cristo Jesus. Ele veio cheio de graça e de realidade. Agora, se ela já nos foi dada, fala assim para o Pai: Pai, revela a tua graça em mim. Quando nós oramos ao Pai pedindo a revelação da graça, o que nós estamos pedindo que Ele revele em nós? Cristo, porque Cristo é a realidade de toda a graça. Cristo é a realidade da misericórdia, Cristo é a realidade do Pai, Cristo é a realidade da vida eterna. Então eu tenho que ter este entendimento como realidade espiritual, senão eu vou perecer eternamente. Irmão, que gostoso é isso, quando você tem um entendimento. E a preocupação do meu coração, irmãos, é que cada um de vocês possam ter este entendimento em realidade espiritual, ter uma convicção em afirmar assim: eu já estou crucificado com Cristo, eu morri com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmão, isso é o desejo do meu coração, é o desejo do Pai, mas eu e você temos que buscar aos pés do Senhor, em lágrimas, insistentemente, até ganhar essa experiência verdadeira, real, senão nós estaremos perdidos, irmãos. Perdidos e perdidos por toda a eternidade. Quando o Senhor Jesus Cristo ele foi crucificado, Ele não apenas morreu pelos pecadores, mas os pecadores também morreu junto com Ele. Aqueles irmãos que têm buscado o Senhor, uma vida íntima com Ele, irmãos, são pessoas que exalam a Cristo. São pessoas que transpiram Cristo, que expressam Cristo, que expressam amor, paz, alegria, misericórdia, graça, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estão cheios da pessoa de Cristo, porque nele habita corporalmente
toda a plenitude da divindade. Tudo aquilo que é de Deus habita em Cristo e Cristo está em nós, irmão. É que nós somos muito relapsos, nós somos muito negligentes, mas se nós, escute isso aqui com bastante atenção, se nós buscarmos uma vida devocional com o Senhor, se nós buscarmos, irmãos, uma intimidade com o Senhor pela sua palavra, em comunhão com Ele, vai chegar um tempo, nesta era aqui dos últimos dias, de repente o Senhor vai usar uma pessoa, vai levar ela à morte, de repente para que o nome dele seja glorificado naquela morte, e Ele vai chamar você para ir lá naquele velório. Imagina, você tem uma convicção de que o Senhor lhe trouxe ali, e o Senhor quer que você ressuscite em nome de Jesus aquela pessoa. Ou você acha que Deus não pode ressuscitar um morto? Claro que pode. Pedro, Paulo, tantos outros irmãos do passado ressuscitaram. Ele creu, um homem simples demais. São essas pessoas mais simples que Deus vai usar para falar conosco, porque o pastor Bento me contou isso. Ele disse que um dia estava lá no seu gabinete pastoral, confabulando, fala: Senhor, eu tenho me envolvido com muitas coisas, o Senhor está mostrando para ele, você se envolve com muitas coisas, uma coisa só é necessária. Aí, de repente bateu no seu gabinete Sinésio, que era um carroceiro, e aí disse o seguinte: Glênio, o Senhor me mandou vir aqui para dizer para você que está se envolvendo com muitas coisas. Abra sua Bíblia em Jeremias, um homem analfabeto, abra sua Bíblia em Jeremias, abra um capítulo tal, versículo tal, e leia aí essa palavra do Senhor para a sua vida. E o Glênio falou: Senhor, se ajoelhou ali em lágrimas, falou: Senhor, é isso que eu estava precisando. E o Senhor usou um homem inexpressivo, um carroceiro, mas que um dia orou e ressuscitou sua filha. Irmãos, que Cristo nós cremos. A Bíblia diz que Ele é o Todo-Poderoso, que nada é impossível para Ele, irmãos. O problema está em nós, que somos uns incrédulos, que nós não cremos nesse amado Senhor. Nós vivemos um cristianismo do jeito que nós achamos melhor que é, irmãos. Não é isso que o Senhor quer para nós. A palavra fala, 2 Coríntios 5, versículo 15, que Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Nós somos comprados por preço. Se nós somos comprados por preço, pertencemos a Ele. Estamos aqui a serviço do nosso Rei Jesus, que morreu por cada um de nós. Como precisamos dele, irmãos. Então, nós morremos com o Senhor Jesus Cristo ali naquela cruz, junto com Ele. Abra sua Bíblia comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Eu citei agora o versículo 15, mas vamos ler o 14, que ele é muito interessante, irmãos. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Presta atenção. Que um morreu por todos, Jesus morreu por todos, logo todos morreram. Aqui nesse todos, creia que está o seu nome, creia, um morreu por todos, sim, Jesus morreu por todos, logo todos, não todos, mas todos os que creram também morreram junto com Cristo e e foram libertos plenamente do seu pecado. Irmãos, todos nós nascemos com um pecado dentro de nós. Ele chama-se velho homem. Velho homem. E nós sabemos que Romanos 6,6 fala que o nosso homem velho já foi com Ele crucificado, já morreu com Cristo, né? Esse velho homem, o que é o velho homem? O velho homem, ele é uma entidade espiritual. O velho homem, ele é indigno, ele é verdadeiramente irreparável. Não dá para reparar, não dá para consertar o velho homem. Quem conserta o velho homem é a religião. Não tem solução para o velho homem. Ele é imutável. O velho homem, ele é verdadeiramente incorrigível. E é também incurável. Se é incurável, tem que morrer. Aliás, a Bíblia não fala que ele vai morrer. A Bíblia diz que ele já morreu com Cristo. Se eu sei que meu velho homem já morreu, eu tenho que crer que ele já morreu, que eu já morri com Cristo. Lá na cruz ele levou quando foi crucificado, houve um momento que ele nos atraiu, ele levou sobre si não apenas o meu pecado, mas ele me levou junto com ele.
Ele me incluiu na sua morte, me fazendo participar daquela morte. A morte de Cristo foi a minha morte, eu morri junto com Ele. Então, aquele que está morto, Romanos 6,7 vai dizer o seguinte: porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Essa palavra justificação, ela é interessante. A palavra justificação era como que se você, de fato, embora nós não admitamos isso, vamos pensar aqui no pior pecador desta terra. Vamos pensar no pecador mais monstruoso, o pecador mais terrível, mais incorrigível, mais indigno. Se você pensou em outra pessoa, você pensou errado. Essa pessoa é você, essa pessoa sou eu. Cristo nos levou lá na cruz. Irmãos, Ele nos libertou morrendo para o pecado. Por isso que Romanos 6,11 a palavra fala assim: assim também, meus irmãos, vós considerai-vos mortos para os pecados, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É maravilhoso demais. Ele não morreu sozinho, nós morremos com Cristo. Então, qual é a maneira de Deus lidar com o velho homem? Como é que Deus vai lidar com a nossa natureza pecaminosa? É crucificado, é matando ele lá naquela cruz. E Deus quer, matando o nosso velho homem, nos dar algo novo para nós. Vamos ler aqui, volta para trás da sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Vamos ler alguns versículos aqui, irmãos, desse capítulo maravilhoso. Romanos capítulo 6. Veja que interessante, vamos ler o verso 6, eu citei muito aqui, mas vamos conferir na Bíblia. Aqui vai mostrar que foi crucificado com ele, segundo o original aqui, é um verbo de ação contínua, porque é um gerúndio, sabendo. Romanos 6,6 fala assim: sabendo isto, estou sabendo hoje, estou sabendo amanhã, todo dia eu preciso saber que o meu homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Olha o versículo 7, que lindo: porquanto quem morreu está justificado do pecado. E o 8 fala assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Você só pode crer que vai viver com Ele quando você crê que você morreu com Ele. Nós cremos que o nosso homem velho foi crucificado. Nesse mesmo capítulo, versículo 17 e 18 diz assim: mas, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Olha o versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, graças ao Senhor, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, irmãos, o velho homem deve morrer. Não tem solução para ele. Não tem uma maneirismos, metodologias de melhorar a nossa vida. Eu fui para aquela igreja, minha vida melhorou. Cuidado com isso, irmão. Deus não melhora a vida de ninguém. Ele crucifica a velha vida. Ele tira de cena o homem pecador, para que Cristo seja a realidade da sua vida. Porque Cristo não pode ser minha vida enquanto eu estiver reinando. Enquanto o pecado eu sou escravo dele. Então a palavra de Deus encarrega-nos de levar todos os nossos pecados ali aos pés do Senhor. Porque, irmãos, a cruz, ela tratou com o nosso homem velho, o nosso pecado. Agora, os nossos pecados, o sangue precioso de Cristo, ele não apenas perdoa, ele lava, ele limpa, ele purifica. O que é purificação? Tornar puro aquilo que estava sujo. Entende? A palavra fala em Isaías que Ele tornou o nosso pecado tão puro. Eu acho que não existe outra coisa mais branca do que a neve. Diz que os nossos pecados se tornaram mais brancos do que a neve, do que a lã branca. Que coisa maravilhosa! Então, essa natureza corrompida, ela é também tradicionalmente conhecida, chamada carne.
em Gálatas capítulo 5, 24, vamos dar uma olhadinha aqui em Gálatas 5, verso 24, que vocês vão descobrir que ela foi crucificada, que ela foi morta junto com Cristo. Olha que coisa interessante, irmãos. Gálatas 5, versículo 24. A Bíblia diz assim, Gálatas 5, 24: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Mas, irmãos, para chegar nesse ponto aqui, é tão gostoso a gente ler esses versículos, né, que fala da nossa morte com Cristo. Mas, irmãos, agora deixa eu falar um pouquinho daquilo que Ele fez ali na cruz, daquilo que Ele sofreu ali na cruz por minha e por tua causa. Nós poderíamos intitular que Jesus, Ele é o mestre do amor. Agora, irmãos, atente a isso que eu vou dizer para vocês aqui. Reflita aí no teu coração. Irmãos, as gotas de sangue escorriam ali do seu corpo. Pensa Jesus ali na cruz, e tornava-se cada vez mais difícil para ele respirar. Estava crucificado, as gotas de sangue escorriam, então Jesus tinha muita dificuldade para respirar ali na cruz. E o que mais aconteceu ali, irmãos? Irmãos, ali na cruz não havia nenhuma posição confortável para o nosso Rei Jesus. Estava crucificado, respirando, falava com o Pai ainda. Se ele ali procurasse inclinar o peito e o corpo para relaxar, irmãos, ele não conseguiria ter forças para expandir os pulmões e respirar. E Jesus estava morrendo ali, mas graças ao Senhor, o meu, o seu pecado estava nele. Irmãos, se Jesus se preocupasse ali em recostar-se na cruz para respirar, ele tinha que fazer um esforço muito grande para um corpo debilitado. Ele tinha apanhado, tinha carregado a cruz, agora crucificado ali. Irmãos, pensa, que sofrimento horrendo. Pensa o que o seu e o meu pecado fez com o nosso amado Senhor Jesus Cristo, irmão. Então, além disso também, ele aumentava tremendamente a sua dor. Eu penso, uma convicção muito pessoal minha, que quando o Pai contemplou seu Filho na cruz, sofrendo aquelas terríveis dores, eu penso que o Pai, vendo que o Filho, aquela dor do Filho estava se intensificando ali na cruz, o sangue vertendo, e o Filho respirando ali na cruz, por nossa causa, eu penso, olhar para o coração do Pai e contemplar o seu Filho. Eu penso que naquele momento, o Pai, talvez tinha até decidido salvar o seu Filho, daquelas terríveis dores, mas, por outro lado, irmãos, quando o Filho percebe aquela intenção do Pai, de condenar os homens, de mandar todos nós para o inferno, era o direito do Pai. Eu penso que naquele momento o Filho entrou em desespero. E você se lembra o que Jesus disse lá em Lucas 23, 34? Porque ele diz que eu e o Pai somos um. Então, aquelas dores, o Pai também sentiu aquelas dores de parto ali na cruz. E o Filho tinha íntima comunhão com o Pai. Mas, irmãos, o Pai vendo o Filho sofrer, talvez o Pai disse: eu vou tirar meu filho dali e vou condenar toda essa humanidade podre, caída no pecado, que somos nós. Mas o Filho, vendo a intenção do Pai, o que ele disse lá em Lucas 23, 34? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes. Então, o Filho, ele deve ter se acomodado ali as suas costas no leito da cruz, ele enche os pulmões e ele verbaliza, falando com seu Pai, no sentido de defender toda a humanidade emocionalmente falida. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E eu penso ali naquele ato da cruz, que em seguida Jesus, ele recolhe-se dentro de si e talvez em pranto tenha dito silenciosamente para o seu Pai:
Pai, toma-me como sacrifício pela humanidade, porque eu amo esta humanidade e quero morrer por ela. Oh, irmãos, que sacrifício bendito foi aquele, que sofrimento ele passou, tudo por nós. Irmãos, nós vivemos um cristianismo tão displicente, nós vivemos um cristianismo que não expressa o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque nós queremos viver do nosso jeito, queremos viver um cristianismo da maneira que nós sabemos fazer e não como a Bíblia diz que tem que ser. Irmão, Romanos capítulo 5:8, a palavra fala assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele provou um amor ali na cruz, ele enviou o seu próprio amor, seu próprio coração, e se entregou por nós ali na cruz, porque a palavra fala que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões. Tudo foi colocado no Filho. Então, irmãos, a morte do Senhor Jesus Cristo, ela é um fato. Que o Senhor Jesus morreu naquela cruz é um fato. Agora, que Ele morreu por nós também é um fato, mas também é um fato que eu e você morremos e ressuscitamos com Ele, e Cristo é a nossa vida. Ele disse assim, último versículo, Colossenses 3:3, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Já está lá, irmãos. Que Deus, irmãos, revele essa verdade aos nossos corações. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Feche teus olhos e vamos orar. Amado Pai, graças te damos, porque a tua palavra revelada, ela foi nesta manhã, Pai, ministrada, e agora nós dependemos do teu Espírito que a frutifique em nossos corações. Tua palavra jamais voltará para ti vazia, meu Pai, que tu alcances nessa assembleia corações que respondam a tudo aquilo que Cristo é e fez, e tudo aquilo que o Senhor deseja fazer em nós. Agora, ó Pai, uma vez nascidos de novo, o Senhor deseja formar o teu Filho em nós. Convém que Ele cresça e que nós diminuamos. Muito obrigado por esse tempo de compartilhar da Tua Palavra. E nós pedimos, ó Pai, que Tu abençoes a Tua Palavra que foi ministrada e gera vidas, colocando a Tua vida em nossos corações. E é em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.